Boas-vindas As Grandes Regiões do Egito. A vida no Egito Antigo se concentrava nas margens do Nilo e se dividia em duas regiões. O Baixo Egito se situava no delta do Nilo, perto do Mediterrâneo, e o Alto Egito ficava ao sul, adentrando-se na África. Devido à sua proximidade do Mediterrâneo, as temperaturas do Baixo Egito eram menos extremas do que as do Alto Egito. Até o ano 3100 a.C. e a unificação do Egito, cada região tinha seu próprio faraó e coroa. A coroa do Baixo Egito era vermelha e marcada com símbolos de papiro e abelhas. A coroa do Alto Egito era branca, com símbolos de lótus e junco. Ambas as regiões possuíam cidades rivais, em especial Mênfis, no Baixo Egito, e Tebas, no Alto Egito. Havia cultos religiosos diferentes em ambas as regiões, cada uma adorando seus próprios deuses. Muitos dos templos eram projetados de forma a representar as duas regiões, e as cerimônias incluíam frequentemente o Alto e o Baixo Egito em seus rituais. Boas-vindas à Fonte de Vida, o Rio Nilo. Os antigos egípcios chamavam o solo escuro e fértil do Nilo de terras negras, e o deserto ao redor era chamado de terras vermelhas. A diferença drástica entre a terra produtiva e o deserto estéril tinha uma influência profunda na ideologia cultural, mitologia e religião. O Nilo marcou grande parte da civilização egípcia. Por exemplo, o ciclo sazonal do Nilo era tão consistente que os antigos egípcios criaram seu calendário em torno dele. A estação da cheia, ou Aket, era quando as inundações partiam e deixavam para trás solo cultivável. Ela era seguida pelas estações de cultivo e colheita, conhecidas como Peret e Shemu. Estas estações regulares, juntamente com uma fauna abundante e o solo fértil, significavam que os cidadãos do Egito eram capazes de se alimentar e garantir a força do seu país no comércio. O rio Nilo, fluindo do sul para o norte, atravessava com elegância o Alto e o Baixo Egito. Todas as grandes cidades foram construídas ao longo desta fonte de vida. Protegida por cadeias de montanhas e desertos, que agiam como barreiras naturais a inimigos, e sustentada pela flora e fauna do Nilo, a civilização egípcia desfrutou de prosperidade econômica e cultural por mais de 4.000 anos.
Os antigos egípcios e os antigos gregos se referiam ao Nilo como o rio, em seus idiomas respectivos. Estendendo-se por mais de 6.700 quilômetros, o Nilo é um dos rios mais longos do mundo. Ele flui do sul para o norte, atravessando 11 países. O rio Nilo se origina na região dos Grandes Lagos subequatoriais, incluindo um dos maiores do mundo, o Lago Vitória, próximo à Tanzânia. O rio flui pelos pântanos, florestas equatoriais, terras vulcânicas, estepes e desertos africanos, dividindo-se brevemente e recolhendo vários sedimentos de cada região, carregando-os até o Egito. Sua artéria principal, conhecida como Nilo Branco, junta-se ao Nilo Azul em Khartoum. É lá que ele serpenteia por depósitos abundantes de sedimentos e nutrientes, carregando-os consigo. O Nilo passa por 6 cataratas do sul ao norte, criando obstáculos naturais entre vários trechos do rio. As cataratas são zonas compridas de cerca de 100 quilômetros, onde as águas borbulhantes e rápidas avançam tumultuosamente entre enormes pilhas e bancos de pedras. É após atravessar a Núbia e a primeira catarata que o rio retorna oficialmente ao Egito em Assuã. Ainda há 1.000 quilômetros antes de chegar no Cairo e no Delta, levando vida a quem vive às suas margens antes de eventualmente se esvaziar no mar Mediterrâneo. A irrigação e o uso de água no Egito Antigo estavam concentrados no Nilo. No entanto, também se tinha acesso a córregos e rios, além de vários lagos grandes. O Delta, localizado no norte do Nilo, também conhecido como Baixo Egito, é uma grande área irrigada onde o rio se divide em vários afluentes. O delta tinha vários grandes lagos costeiros salobros, massas de água separadas do mar por faixas estreitas de terra. Uma mistura de águas profundas e rasas, sapais e planícies de areia, estes lagos eram refúgio para uma gama de fauna e de plantas aquáticas e terrestres. O bandido ocasional também aparecia por lá, escondendo-se entre o junco mais denso, esperando um viajante distraído. Boas-vindas a Desertos do Egito. O exuberante Nilo é ladeado pelo rigoroso e árido deserto ocidental e o montanhoso deserto oriental. Eles cobrem quase 94% do Egito. Cada um destes grandes desertos tem seu próprio microclima e contém vários desertos menores com fauna e flora diferentes. Fósseis de baleias foram encontrados nas profundezas do Saara. Conhecido como o Vale das Baleias, este local é evidência do mar que um dia cobriu a região. O deserto branco, no nordeste do Saara, tem seu nome por conta do solo branco de calcário contrastando com a areia amarela. O vento erodiu as rochas do deserto branco e as transformou em cogumelos de pedra. O mais famoso é chamado de Dedo de Deus.
O Grande Mar de Areia é um deserto grande e ininterrupto que vai do oeste do Egito ao leste da Líbia. Lá se pode encontrar uma formação geológica única, conhecida como vidro do deserto líbio. O material pálido amarelo esverdeado vai de fragmentos pequenos a rochas de vidro enormes. Boas-vindas à Depressão de Catara. A Depressão de Catara está localizada na parte noroeste do Egito. Alcançando 18.000 quilômetros quadrados, a bacia está a 133 metros abaixo do nível do mar e é coberta por sal. É o segundo ponto mais baixo da África após a Depressão de Afar. O clima é bastante árido, com temperaturas médias alcançando 36 graus Celsius. O famoso oásis de Siuá está localizado na região sudoeste protegida. Hoje, a Depressão de Catara é usada para a exploração de petróleo. Boas-vindas a Siuá. O oásis de Siuá fica no deserto ocidental do Egito. Geograficamente, o oásis de Siuá está localizado em uma depressão 20 metros abaixo do nível do mar. Suas fontes naturais e o clima quente favoreciam a farta produção de tâmaras. Apesar da óbvia influência das culturas egípcia e africana, o isolamento da área resultou em um idioma e sociedade únicos. Embora adorassem as mesmas deidades, a arquitetura do templo siuano era diferente dos templos egípcios tradicionais. Os egípcios do Antigo Império chamavam o oásis de caldeirão, por conta da sua estrutura geográfica única. Os oásis eram cruciais para as caravanas e as tribos nômades. Sem eles, não haveria chance de sobrevivência em um ambiente tão hostil. Por isso, os oásis logo se tornaram centros comerciais e áreas de controle político. Por causa do clima seco, não há chuva suficiente para sustentar o oásis. Em vez disso, os rios subterrâneos inundam as bacias naturais. Visto que muitos oásis possuem uma orientação norte-sul paralela ao Nilo, alguns geólogos sugerem que se tratam de antigos afluentes do Grande Rio. Há evidências de que os antigos egípcios tentaram criar alguns oásis. Os oásis líbios são os mais famosos, pois estão geográfica e culturalmente vinculados ao Vale do Nilo e ao Delta. Esses oásis ocidentais têm uma geologia distinta das outras regiões do Egito. Os oásis mais famosos e importantes são Karga, Dakla, Farafra, Baharia e Siuá. A fonte de Cleópatra é um dos muitos mananciais térmicos em Siuá, com a particularidade de que a rainha teria se banhado nesta daqui, dando-lhe o nome. A presença da fonte subterrânea já havia sido atestada por Heródoto durante o século V a.C., quando o oásis foi chamado de Amoneion, pelos gregos de Cirene.
Os oráculos previam o futuro, forneciam presságios que podiam ser mais ou menos obscuros e ofereciam orientação divina. O de Siuá era considerado um dos 3 mais importantes do mundo antigo, junto com os oráculos de Delfos e de Dodona. Por causa das colônias gregas de Cirenaica, o templo associou Zeus à adoração de Amon. Não chega a surpreender que Alexandre o Grande fez a viagem perigosa até Siuá para consultar o oráculo, imitando as ações de heróis míticos como Hércules e Perseu. Essas ações ganharam a aprovação do oráculo, que validou sua aspiração de se tornar faraó do Egito. Ele foi declarado filho de Amon, tornando-o o mais legítimo aspirante ao trono egípcio entre todos os invasores estrangeiros até então. Os ricos e poderosos enviavam presentes ou viajavam longas distâncias para garantir sua boa sorte e receber a bênção do oráculo de Siuá. Cada bênção bem-sucedida só fazia aumentar o prestígio de suas profecias. O corredor Eubotas, um famoso cidadão de Cirene, consultou o oráculo para saber se ganharia a 93ª corrida dos Jogos Olímpicos do ano 408 a.C. Ele venceu e acabou aumentando o prestígio do oráculo. O templo do oráculo de Amon foi construído por ordem do faraó Amoses no século VI a.C. No jogo, sua entrada é guardada por esfinges com cabeça de carneiro, o animal que representa Amon. Elas são inspiradas em estátuas similares localizadas no Museu Britânico. Outra opção seria uma representação helênica de Zeus Amon, a esfinge com cabeça humana e chifres. Essa versão de Zeus Amon foi muito popular em Siuá. Boas-vindas a Fayum. O oásis de Fayum é uma enorme bacia no deserto ocidental formada a partir dos transbordamentos do Nilo. Assim, ele não é considerado um oásis verdadeiro, apesar de dar nome à região que abrange o Lago Moeres. O oásis abriga alguns dos artefatos arqueológicos mais antigos da região, os quais indicam que a área foi habitada por caçadores e coletores a partir do período Neolítico. O oásis de Fayum deságua no Lago Moeres, que era um grande lago de água doce, mas que acabou virando um lago de água salgada. Na 12ª dinastia, os antigos egípcios redirecionaram o curso d'água com uma represa e cavaram um canal para usarem o lago como reservatório. A irrigação permitia a eles continuar cultivando cereais, figos, uvas e azeitonas o ano todo. Jangadas, felucas, triremes e carracas eram as embarcações encontradas com mais frequência nos lagos egípcios. Elas eram usadas para várias finalidades, desde a pesca diária, o comércio, as operações militares e as viagens, até o transporte dos enormes blocos usados na construção dos monumentos. As pirâmides mais impressionantes do Egito Antigo datam do Antigo Império e podem ser encontradas nos sítios de Gizé, Saqqarah e Dashur. Contudo, há uma pirâmide particularmente famosa localizada em outra parte. Durante o Império Médio, alguns faraós escolheram Fayum como última morada. Um deles foi Amenemés III. Sua pirâmide deixou uma marca na imaginação dos antigos cronistas. Eles a chamavam de O Labirinto, sobretudo por causa do vasto complexo funerário aos pés da pirâmide.
Heródoto mencionou ter visitado 12 pátios e mais de 3.000 de suas câmaras. Mas ele também era conhecido por suas tendências hiperbólicas. A pirâmide de Amenemés, projetada para ser impenetrável, contava com um núcleo de tijolos coberto por lajes de pedra. O projeto da câmara funerária, feita com um único bloco de arenito, é exclusividade dela. Richard Lepsius e Flinders Petrie exploraram a zona da pirâmide, de 385 metros por 158 metros, e a identificaram como o local do labirinto. Essa pesquisa ocorreu sob condições difíceis, pois a maior parte da zona havia submergido por causa do canal nas proximidades, e as pedras do complexo e do exterior da pirâmide tinham sido saqueadas há muito tempo. A Ubisoft decidiu devolver a vida a este monumento perdido e às suas muitas criptas, que dizem ter sido dedicadas ao sagrado deus crocodilo Sobek. Este lugar, fundado durante a Quinta Dinastia, foi popular durante a 12ª, sob o nome de Shedet. Durante a era ptolemaica, a metrópole foi batizada de Crocodilópolis pelos gregos, em homenagem ao deus crocodilo Sobek. Durante a era greco-romana, os clerucos, soldados dos ptolomeus ali estabelecidos após o serviço militar, expandiram os sistemas de irrigação. A distribuição da água triplicou a área das terras aráveis e transformou a cidade em um local rico e exuberante. Chegou a ter 27.000 habitantes no seu ápice. A posição da cidade era estratégica para controlar as muitas ramificações do canal principal e, consequentemente, o Nilo. O culto principal da região era o de Sobek de Shedet, uma divindade associada à água e à fertilidade, muito importantes para uma área que dependia da irrigação. Muitos vilarejos da região adicionaram Cidade de Sobek à sua designação oficial. Durante os festivais, os antigos egípcios recitavam hinos a Sobek, pedindo sua intervenção divina. Os colonos gregos e mais tarde os romanos ajudaram a economia do templo de Sobek a florescer, adotando os ritos fúnebres de embalsamamento locais. Seus belos sarcófagos eram adornados com retratos incrivelmente realistas. Parecido com o caso do culto ao touro Apis em Mênfis, um crocodilo vivo era adorado dentro do recinto do templo principal de Crocodilópolis. Estrabão conta que os sacerdotes alimentavam este animal, conhecido como Sobek pelos egípcios e Soucos pelos gregos, com carne, vinho e leite com mel. Eles cobriam seu corpo com joias e ouro. Após a sua morte, ele era embalsamado e colocado dentro da Gruta dos Crocodilos, junto com milhares de outros crocodilos mumificados. Boas-vindas à Cidade de Mênfis.
Ao longo dos períodos do Egito Antigo, as cidades tinham uma coisa em comum: eram situadas ao longo das margens do Nilo. Frequentemente, as cidades eram para o governo ou para a veneração. Grandes cidades tinham vários templos dedicados a muitos deuses e deusas. Os egípcios se referiam à organização das suas cidades como um sepat, e mais tarde pelo termo persa nome. Havia 20 sepat no Baixo Egito e 22 no Alto Egito. A capital do Egito Antigo mudou muitas vezes ao longo do tempo. Uma das maiores foi Mênfis, no Baixo Egito. Foi um centro importante por seus templos religiosos, incluindo um da divindade mais importante, Ptah, deus da criação. Tebas, localizada no Alto Egito, competia com Mênfis e era considerada um centro político e religioso. 2 templos importantes, Luxor e Karnak, foram construídos lá. Uma capital menor da dinastia Saíta foi a cidade de Sais. Ela foi a última capital nativa do Egito. Durante a terceira dinastia, sob o faraó Djoser, Mênfis se tornou a primeira capital religiosa e administrativa do Egito. Mesmo quando a capital política do Egito estava descentralizada, os faraós eram coroados nesta cidade sagrada a fim de legitimar sua ascensão ao trono, até e incluindo Alexandre o Grande. Embora pouco reste hoje, além de ruínas ao sul do Cairo, podemos deduzir a estrutura da cidade, que se estendia por 5 quilômetros em comprimento e 2 quilômetros em largura. Mênfis também era chamada de a cidade com as 100 portas, ou os muros brancos. Estes nomes faziam referência ao muro que cercava a cidade. Sob a proteção de Ptah, deus dos artesãos, a cidade era um centro econômico e religioso próspero. Boas-vindas a... Foi sob o olhar vigilante de Ptah de Mênfis, o deus do artesanato e da arquitetura, que os egípcios antigos desenvolveram uma interpretação particular do mundo em que viviam. Entretanto, é fundamental compreender que sua visão da arte e dos artistas era muito diferente da forma como esses conceitos são compreendidos hoje em dia. Em vez de artistas, havia artesãos habilidosos e respeitados. As categorias de especialização mais significativas para os artesãos eram o desenho, a pintura, a escultura e a metalurgia. Os artesãos do Antigo Egito criavam arte e uma ampla variedade de ferramentas de uso cotidiano. Cada item tinha um propósito específico e era produzido por artesãos anônimos, que trabalhavam sozinhos ou em equipe. Disciplinas como a cerâmica e a metalurgia produziam itens cotidianos. Os artigos de luxo e as ilustrações eram usados em rituais nos templos e não eram feitos para exibição pública. Os artesãos raramente assinavam seus nomes no trabalho, embora estivessem conscientes de que possuíam um talento especial para a tarefa. A arte, em todas as suas formas, ofereceu não apenas uma perspectiva prática sobre a forma como os egípcios antigos viviam, mas também sobre como eles viam o mundo. O equilíbrio entre ordem e caos era crucial tanto no universo físico quanto no metafísico. Por isso, sua arte parece seguir um conjunto estrito de convenções estilísticas que apoiavam essa visão de mundo. Nas casas, nos palácios, nos templos e nas tumbas, a cerâmica, o papiro e os têxteis eram essenciais para a vida cotidiana dos egípcios antigos. Na cultura do Antigo Egito, o desenho era usado como ilustração, como podemos ver no Livro dos Mortos. Era também o primeiro passo na criação de relevos, pinturas ou estátuas. As representações bidimensionais se centravam na ordem e na forma. Sua finalidade era honrar os deuses e promover a transição da alma para o além.
Em termos de estilo, os egípcios estavam preocupados em descrever o interior da forma humana. Por isso, as representações não se destacavam por seu realismo, mas sim pela juventude idealizada e por imagens perfeitamente harmoniosas. A exceção eram as cenas de caça e de luta, em que o ambiente e os inimigos se movimentavam de forma vívida e até mesmo caótica. Os animais e os rivais eram representados de maneira amontoada, como se simbolizassem o caos. Os egípcios apareciam em poses solenes e disciplinadas, trazendo ordem à cena. Os relevos podiam ser altos ou baixos. Cada método requeria uma superfície adequada para a técnica desejada. A preparação das superfícies diferia conforme a qualidade da rocha. Um bloco tirado de uma pedreira precisava apenas de polimento. Os monumentos em pedra viva, como os das tumbas, exigiam mais trabalho. Muitas vezes a superfície era revestida em gesso antes de ser esculpida. Para os relevos, faziam-se esboços em vermelho e, a seguir, traçavam-se quadrículas vermelhas para situar os elementos das cenas. Os esboços corrigidos eram pintados de preto e, depois de aprovados, a cena era esculpida. Este método explicaria o nome dado aos autores de relevos: aqueles que desenham contornos. Acreditava-se que as estátuas eram recipientes que guardavam a alma dos mortos ou dos deuses. Por isso, os escultores eram chamados de os que dão vida. Esse trabalho divino lhes garantia o respeito máximo. Como no relevo, a criação da escultura começava com um desenho. A maioria das estátuas era feita com blocos de pedra, sobretudo calcário, embora também se usassem pedras mais duras, como o quartzito. No Egito Antigo, o ofício de artesão era organizado em uma hierarquia específica. A maioria dos artesãos dependia de uma instituição para obter matérias-primas. Havia 3 níveis para os artesãos: âmbito doméstico, grandes propriedades e em oficinas de templos e palácios. Algumas oficinas reais chegaram a ocupar uma área de aproximadamente 2,8 km². No âmbito doméstico, quase todos os egípcios eram artesãos em maior ou menor medida. A capacidade de consertar objetos era uma necessidade diária. Os itens criados também podiam ser trocados no mercado local. Os artesãos habilidosos e sem recursos trabalhavam em grandes propriedades, onde a elite fornecia a eles espaço para trabalhar e matérias-primas. Os artesãos mais habilidosos eram empregados em projetos da realeza ou do clero e desfrutavam de um status especial. Tinham bons espaços de trabalho e eram bastante valorizados. Um texto antigo chamado Sátira dos Ofícios contém resumos descritivos que oferecem vislumbres cômicos sobre como os artesãos eram vistos. Dizia-se que os artesãos de cobre fediam e que seus dedos pareciam excrementos de crocodilo, e os oleiros eram como os habitantes dos pântanos. É provável que essas descrições fossem exageradas para destacar a posição mais invejada de todas, a de escriba. Deir el-Medina, localizado no Vale dos Reis, foi um assentamento criado por ordem do rei para homenagear os artesãos mais habilidosos. O seu nome significa o monastério da cidade. Esses artesãos, a quem era dada uma casa por iniciativa do rei, eram muito respeitados, sendo conhecidos como artesãos reais. Aqueles que ali viviam trabalhavam nas tumbas do Vale dos Reis e nos templos próximos. Os arqueólogos acreditam que o local foi o lar de artesãos respeitados por mais de 400 anos.
É considerado como uma das descobertas mais importantes relacionadas à vida cotidiana no Egito. Embora grande parte do interesse dos arqueólogos estivesse voltado aos reis e rainhas, foi só com a escavação de Deir el-Medina que os egiptólogos puderam acessar informações sobre a vida comunitária dos artesãos do Egito Antigo. Boas-vindas a Redescobrindo o Egito. Durante o século XIX, a maior intensidade do turismo e das escavações, bem como o envio de antiguidades para o exterior, ameaçavam a herança arqueológica do Egito. Os próprios egípcios saquearam as ruínas em busca de artefatos para vender e desmantelaram monumentos antigos para usar suas pedras ou sebak, os tijolos de argila ancestrais, em suas construções. Em 1858, deu-se um grande passo na conservação da herança do Egito, quando o vice-rei criou o Serviço de Antiguidades. Apoiado por uma equipe de estudiosos estrangeiros, Auguste Mariette controlou o serviço com mão de ferro. Ele executou seu trabalho no Egito e na Núbia, intervindo em quase todos os principais sítios. Consciente da necessidade de conservar os artefatos desenterrados no Egito, Mariette solicitou a criação de um museu com essa finalidade em 1858. Esse foi o predecessor do atual Museu Egípcio. Gaston Masperot, o sucessor de Mariette, expandiu e reorganizou o serviço de antiguidades, incentivando a regulamentação da exportação de artefatos. Os estudiosos franceses controlaram o serviço até cedê-lo aos egípcios nos anos 50. Em meados do século XIX, a egiptologia foi rapidamente legitimada como disciplina dentro das instituições privadas e sociedades científicas. Jean-Claude Gauvin, um arquiteto, arqueólogo e ex-pesquisador francês, agora se especializa na reconstrução artística de cidades e monumentos antigos. Até o momento, ele já criou mais de 800 desenhos, que incluem 3 volumes concentrados na reconstrução do Egito Antigo. Sua obra é extremamente minuciosa e pode ser encontrada em livros e museus ao redor do mundo. A equipe ficou muito feliz em trabalhar com Jean-Claude Gauvin na recriação do Egito para o jogo. Nas 19 aquarelas exclusivas que ele criou para a equipe, Gauvin se baseou em dados científicos e os extrapolou para oferecer uma interpretação completa de vários locais e monumentos do Egito Antigo. A equipe usou os seus esboços e as imagens renderizadas como referências na construção do mundo de Assassin's Creed Origins. Embora a rica cultura religiosa do Egito Antigo e seus monumentos mortuários continuem sendo investigados, a egiptologia moderna mudou seu foco. Em vez de se concentrarem apenas em recuperar artefatos impressionantes, os egiptólogos de hoje procuram ampliar o acervo de conhecimentos. No passado, a egiptologia se desenvolvia nas escavações. Embora o trabalho nos sítios arqueológicos continue, a maior parte dos esforços se dá em bibliotecas e arquivos.
Hoje, a arqueologia no Egito se baseia numa abordagem interdisciplinar, em que egiptólogos tradicionais são ajudados por uma grande variedade de cientistas de outras disciplinas e novas técnicas não invasivas. Os dados de GPS, as imagens por satélite e os radares de penetração no solo ajudam os arqueólogos a saberem o que há embaixo da terra antes de escavá-la. Boas-vindas a natrão. O natrão é um sal incolor que era usado pelos antigos egípcios para a preservação da comida, limpeza de produtos e para fazer vidros. Ele também era usado no processo de mumificação. Durante o ritual de embalsamamento, os sacerdotes cobriam o corpo com natrão para desidratá-lo completamente. Assim que o corpo estivesse dessecado, eles podiam começar o enfaixamento. O natrão era extraído em Wadi al-Natrum. Os principais métodos de mineração envolviam a extração de placas do leito do lago quando esse estava seco, ou a evaporação da água saturada de mineral durante as cheias. Ambas as técnicas ainda são usadas e inspiraram a equipe na recriação das minas localizadas nas montanhas a nordeste de Mênfis. Boas-vindas à fauna do Egito Antigo. Tanto animais domesticados quanto selvagens apareciam nos baixos relevos do Egito Antigo desde a primeira dinastia. Enquanto a variedade da fauna servia como fonte confiável de alimentos, também influenciava a cultura e mitologia. O território do Egito permitiu uma gama diversa de animais, incluindo panteras, rinocerontes, elefantes e muitas variações de antílopes. O Nilo era lar de muitas espécies de peixe, além dos hipopótamos e crocodilos. A grande diversidade de aves que viviam às margens do rio, de aves de rapina e aquáticas a canoras, estava catalogada nos símbolos hieroglíficos egípcios. Encontros com répteis e insetos como cobras, escorpiões e escaravelhos influenciavam os hieróglifos e a arte. Embora todos os animais tivessem significados sagrados, os leões em particular representavam poder e lealdade aos antigos egípcios. Eram tão cobiçados pelos faraós que sua caça os levou à extinção no Egito. Boas-vindas à Flora do Egito Antigo.
O clima e a geografia característica do delta do Nilo ofereciam uma flora muito diversa. Muitas dessas plantas serviam como sustento de antigos egípcios e para a prática do comércio. As estações consistentes do Nilo permitiram que o Egito se sustentasse por séculos. Possivelmente a planta mais útil era o papiro. Esta variedade alta de junça crescia em abundância ao longo das margens do Nilo. Conhecida pelo seu uso como papel, os antigos egípcios a utilizavam para outras coisas, incluindo cordas, sandálias e tapetes. Barcos papiriformes feitos com a planta são vistos em pinturas e entalhes e eram usados em cerimônias ritualísticas. Havia muitos tipos de árvores ao longo do rio Nilo, como a tamareira, a alfarrobeira e o tamarisco. A primeira árvore frutífera cultivada foi a figueira, seguida pela macieira, romanceira e, eventualmente, pela oliveira durante a Era do Império Novo. O cultivo da manga foi resultado da importação tardia vinda da Ásia durante a Idade Média. Algumas árvores eram associadas a deuses, como a acácia a Horus. As divindades Thoth e Seshat foram retratadas registrando o reinado do rei em uma árvore do gênero Pérsia. O sicômoro estava conectado à deusa Iset, patrona do ritual da vida. Boas-vindas a Hieróglifos do Egito Antigo. Os hieróglifos eram usados como escritura sagrada, aparecendo em monumentos, estátuas e textos em papiro. Os primeiros símbolos semelhantes a hieróglifos foram encontrados em cerâmicas do ano 4000 a.C. Essa forma estilizada de sinais e desenhos foi a única escrita usada desde suas origens até o final da Era Faraônica. Os egípcios antigos se referiam aos hieróglifos como a escrita dos deuses. Considerada como uma linguagem difícil, ela era destinada aos faraós, à nobreza e ao clero. Era usada em cerimônias, dentro de tumbas e para registros governamentais. Como poucos egípcios eram capazes de ler os antigos hieróglifos, a aura mitológica em torno da linguagem persistiu mesmo em sua própria cultura. As estruturas dos hieróglifos oferecem informações sobre a cultura egípcia, não apenas pelo que dizem as traduções, mas também pela estrutura dos próprios símbolos. Eles eram encontrados em tumbas, sarcófagos, estátuas e peças de cerâmica. Além disso, eram registrados meticulosamente em incontáveis papiros. Em muitos templos, os sacerdotes realizavam rituais e oferendas diárias. Eles eram acompanhados por hieróglifos usados como feitiços. Nas pinturas das tumbas, os hieróglifos são representados com fórmulas de recitação. Essas palavras eram como feitiços que permitiam aos falecidos desfrutar das oferendas por toda a eternidade. Os feitiços e as oferendas também eram escritos para os vivos, para aprimorar remédios e curar doenças. O mais famoso dos documentos do Egito Antigo é o Livro dos Mortos. Composto com escrita hieroglífica e hierática, ele descreve feitiços e rituais importantes. Esses feitiços eram destinados a assegurar a transição tranquila da vida para a morte e proteger o defunto dos perigos do além. Mesmo após terem sido decifrados, a leitura dos hieróglifos continuou sendo difícil, já que ela pode ser feita em muitas direções. Dependendo da sua orientação, eles podem ser lidos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, horizontal ou verticalmente, mas nunca de baixo para cima.
Uma pista para saber como lê-los é observar a direção que os signos figurativos seguem. Se um pictograma está olhando para a direita, o leitor deve começar pela direita e ler em direção à figura. O texto em coluna de um papiro começa pela direita e vai de cima para baixo em cada coluna. O texto nas paredes das tumbas lembram a estrutura de uma história em quadrinhos. O texto pode ser colocado na frente, atrás ou acima do personagem, e seus símbolos olham na mesma direção que o personagem. Outra pista é que o nome de um deus ou hieróglifo significando deuses e reis são sempre escritos antes do texto descritivo. Comparados às línguas alfabéticas, os hieróglifos têm mais símbolos. Devido à ausência de vogais, os egípcios inventaram uma categoria de signos. Quando colocados ao final das palavras, os signos ajudam a informar o significado. Por exemplo, o desenho de um leão se refere ao próprio animal, mas também ao conceito abstrato de um leão como algo perigoso e poderoso. Os hieróglifos do egípcio médio continham um pouco mais do que 700 signos. Ao final do período greco-romano, havia mais de 10.000 signos. O egiptólogo Sir Alan Gardner criou uma classificação dos signos hieroglíficos mais comuns e suas variantes. Os idiomas do egípcio antigo têm muitas semelhanças com os idiomas asiáticos e africanos, pois evoluíram de forma similar às diversas formas do egípcio escrito. Essas línguas pertencem ao grupo camito-semítico. A língua egípcia passou por 5 evoluções claras, cada uma com sua própria estrutura. Essas línguas são conhecidas como egípcio antigo, egípcio médio, egípcio tardio, demótico e copta. O copta é a única língua viva que permite aos linguistas definirem a estrutura das vogais e distinguir dialetos diferentes. Embora os hieróglifos e a escrita hierática nos deem uma ideia de como o egípcio antigo era estruturado e escrito, ainda não se sabe como ele era falado. A equipe optou pelo português como língua falada, com os personagens usando palavras e sotaques do egípcio antigo e do grego. O idioma que se ouve ao fundo quando aparecem grupos de pessoas se baseia na gramática egípcia de Sir Alan Gardner. Para ajudar a ressuscitar uma língua morta, consultamos egiptólogos e especialistas em diálogos para estabelecer o som pretendido. Usamos vozes de atores de origem árabe, hebraica e africana para dar vida ao jogo. Após a chegada de Alexandre o Grande ao Egito e o estabelecimento do seu domínio, o grego se tornou a língua dos órgãos governamentais. A incapacidade de ler hieróglifos causava ressentimento entre a população grega. Foi dessa tensão que a Pedra de Roseta nasceu. A difusão do cristianismo colocou fim à cultura faraônica e provocou a destruição de seus monumentos pagãos. Isso também marcou o fim da escrita hieroglífica e da sua compreensão. Boas-vindas a Jean-François Champollion. Entre o século V e o Renascimento, o conhecimento de hieróglifos foi totalmente perdido. Muitos entusiastas enfrentaram o desafio de decifrar a língua com pouco sucesso. As bases foram formadas por vários pesquisadores que identificaram nomes e certa estrutura gramatical e confirmaram que cartuchos identificavam nomes reais. Ainda faltava uma peça crucial de informação que eventualmente seria revelada graças à descoberta da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi encontrada em 1799 por Bouchard, um soldado de Napoleão. A estela data de 196 a.C. Nela, há textos em antigo egípcio e grego com 3 tipos de escrita: hieroglífica, demótica e com o alfabeto grego. Após a derrota de Napoleão Bonaparte em 1801, os ingleses tomaram posse da pedra.
Ela está no Museu Britânico desde 1802 e permanece sendo o objeto mais visitado do museu até hoje. A primeira tradução foi apenas da seção em grego, em 1803. Ela detalha um decreto do faraó Ptolemeu V, lembrando aos cidadãos que o faraó havia levado o Egito à prosperidade. Ela foi totalmente traduzida 20 anos depois por Jean-François Champollion, que trabalhava com um facsímile. Ao estudar a pedra, Champollion conseguiu fazer uma observação crucial que revelaria todo o mistério. Hieróglifos não eram apenas ideogramas, também eram fonogramas. Os hieróglifos consistem em glifos fonéticos, caracteres individuais e logogramas. Essencialmente, são uma combinação de fonética, alfabeto e palavras completas que formam uma língua. Enquanto estudava a pedra, Champollion percebeu que havia uma diferença no número de caracteres hieroglíficos em relação ao número de caracteres gregos para a mesma palavra. Isso o levou a crer que hieróglifos deveriam ter características fonéticas. Foi o primeiro passo para desvendar os segredos da Pedra de Roseta. Para provar esta teoria, Champollion começou a identificar os nomes de governantes egípcios e então comparou sua pronúncia fonética com a versão em grego. Por exemplo, Quéops foi o nome grego dado por cronistas antigos ao dono da grande pirâmide, Khufu. O próximo passo de Champollion foi confirmar que a abordagem dele podia ser verificada. Assim, usou o obelisco de Filas como referência adicional. Há 2 inscrições gravadas no obelisco em hieróglifos egípcios e grego. Uma vez que ele confirmou os nomes de Ptolemeu e Cleópatra nestes textos e verificou os mesmos padrões fonéticos na Pedra de Roseta, Champollion sabia que estava no caminho certo. Champollion já tinha o domínio de várias línguas antigas quando decidiu tentar decifrar a Pedra de Roseta. Ele usou seu conhecimento de copta para identificar o hieróglifo de disco solar no obelisco como a tradução fonética de Ra. O avanço com a tradução só fortaleceu sua conclusão. Hieróglifos egípcios abrangiam o alfabeto no sentido fonético e determinativo, o que significa que o símbolo representa a própria palavra. Boas-vindas a Cirene. Cirenaica se estende pela costa noroeste da África. Na antiguidade, ela era conhecida como Pentápole, uma referência às 5 cidades principais que formavam as colônias gregas. No ano 630 a.C., os colonos gregos construíram Cirene sobre um platô exuberante nos Montes Verdes da atual Líbia. A população de Cirene cresceu rapidamente, espalhando-se pelos terraços do platô e fazendo dela a maior e mais importante das 5 colônias. A cidade de Cirene foi fundada por Bato Aristóteles, guiado pelo oráculo de Delfos. Superpovoada e sofrendo com a seca, a ilha natal de Bato, Tera, não podia sustentar seus cidadãos. Bato consultou o oráculo, que lhe disse para viajar até a costa do norte da África, em busca de terras aráveis. Uma série de reis governou a cidade nos 2 primeiros séculos, até que uma rebelião acabou com a monarquia e entregou o poder à aristocracia.
Cirene era notável pelos templos dedicados aos deuses Apolo, Deméter e Zeus, juntos a deidades ptolemaicas, como Iset e Serapis. Uma grande ágora definia o centro da cidade, e, na extremidade oeste, foi erguida a famosa Acrópole. Ergueu-se uma muralha de fortificação ao redor do porto no final do século II. Conforme a cidade crescia, mais prédios foram construídos fora das muralhas. Sob a influência romana, Cirene se tornou uma potência econômica, elevando seu status no Mediterrâneo. A escola de medicina de Cirene só era superada pela da cidade grega de Cos. Algumas das grandes mentes da matemática, da astronomia e da geografia da antiguidade nasceram ou estabeleceram várias escolas da cidade, incluindo um instituto de filosofia fundado por Arístipo, um pupilo de Sócrates. De 115 a 117, houve uma revolta no bairro judeu que causou graves danos à cidade de Cirene. Com o tempo, uma sucessão de batalhas, a péssima gestão da lavoura de Sílfio e os terremotos acabaram levando a cidade à decadência. Ela foi completamente abandonada no ano 365. Apolônia, um porto próximo, era um local naturalmente ideal, resguardado por 2 ilhas e uma enseada rochosa. Além de um farol, o porto foi posteriormente equipado com cais e armazéns para acomodar o tráfego marítimo crescente. Com seu sucesso como um porto comercial, Apolônia acabou ultrapassando Cirene e se tornou a capital da Pentápole. Uma série de terremotos alterou gradualmente a cidade, fazendo com que muitas das suas estruturas originais afundassem. Suas ruínas seguem submersas. Boas-vindas a Ágora e Termas. A Ágora de Cirene era o lugar do mercado público e o centro político da cidade. O pátio central era a céu aberto, enquanto que as tendas e as lojas ficavam nas laterais, algumas ocultas sob colunatas longas e cobertas. Como em outras cidades gregas, a Ágora guardava o fogo da cidade em seu centro, conhecido como Pritaneu. Esse lugar servia como embaixada, onde os visitantes de Cirene eram recebidos. A peça central da Ágora era uma estátua sem nome representando as vitórias navais. A figura feminina possivelmente representava Anice, a deusa da vitória. É provável que ela fosse muito parecida com a Vitória da Samotrácia, que se encontra atualmente no Museu do Louvre, e serviu de referência à equipe. A Ágora de Cirene também exibia muitos templos e monumentos que celebravam seu fundador, Bato, e os deuses da cidade. Havia 2 altares associados ao templo de Apolo e uma estátua de mármore dedicada à deusa Líbia. Os prédios públicos incluíam um tribunal com uma biblioteca de arquivos que teria guardado documentos legais e outros papéis essenciais para a administração da cidade. Vestígios de incêndios nas ruínas do prédio indicam que ele deve ter sido destruído durante a rebelião da comunidade judaica no ano 115. Os banhos públicos eram comuns nas cidades gregas e romanas, e Cirene manteve a tradição. 2 termas de eras diferentes foram descobertas entre as ruínas.
Presume-se que a inscrição na entrada de um dos banhos foi feita por seu proprietário. Ela data o prédio como sendo do período helenístico. Os mosaicos foram criados por razões práticas, a necessidade de pisos impermeáveis. Os desenhos importados por gregos no Egito e em Cirenaica representavam cenas da vida diária, da fauna marinha ou de figuras mitológicas. Além dos tradicionais motivos gregos, eles também integravam conceitos específicos da cultura egípcia, como o nelumbo. Até hoje, os melhores exemplos de mosaicos recuperados vêm de Alexandria. Os banhos de Cirene foram instalados em uma tumba subterrânea de algures entre os séculos 8 e 6 a.C. Os bancos foram esculpidos diretamente na rocha para tornar as abluções mais confortáveis. Como acontecia com muitos prédios públicos, as termas eram decoradas em grande detalhe. Nelas, descobriram-se estátuas de Afrodite e Eros, o arqueiro. O frigidário, a piscina de água fria, era a primeira em que os visitantes entravam. A seguir, eles passavam para uma piscina de água morna, o tepidário, e depois para a de água quente, o caudário. A água das termas vinha de uma fonte natural. Colocavam-se pedras incandescentes na água para criar o vapor necessário. A água proveniente da fonte acabava em uma cisterna, que chamavam de Aqua Augusta. Os banhos romanos foram erguidos no governo de Trajano e restaurados na época de Adriano. Após o terremoto de 365, eles foram substituídos pelos banhos de estilo bizantino, utilizando-se as pedras das antigas termas para a reconstrução. A equipe se baseou em documentos que descrevem os banhos do período de Trajano para criar o local apresentado no jogo. Boas-vindas a O Templo de Zeus em Cirene. O templo dedicado ao culto de Zeus está voltado para o leste, em direção ao sol nascente. Ele foi construído por volta do século V a.C. Com 70 metros de comprimento e 46 colunas dóricas, essa estrutura imponente foi o maior templo grego erguido na África. Ele era apenas um pouco maior do que o Partenon e o Templo de Zeus em Olímpia. O exterior era projetado com elementos decorativos comuns da arquitetura dórica. As dimensões das colunas eram diferentes, dando aos visitantes a impressão de que cada fachada era distinta. Depois que o templo foi destruído durante a rebelião judaica, o imperador Adriano ordenou sua reconstrução. Ele decidiu não reconstruir o pórtico exterior, mas restaurou as novas colunas coríntias em mármore. O templo foi concluído no governo de Marco Aurélio. Na época de Augusto, utilizava-se uma imitação menor, porém fiel, do Zeus olímpico para a adoração. Depois, Adriano instalou uma estátua de 12 metros de altura como o Zeus de Olímpia. Ela foi feita de mármore, sendo a cabeça, os braços e os pés esculpidos em uma só peça. Os arqueólogos confirmam que havia uma estátua monumental de Zeus neste templo, embora os especialistas não concordem se ela era mesmo de Zeus ou de um culto mais específico a Zeus Amon. A equipe optou por colocar uma estátua de Zeus Amon neste local, já que Cirene foi fundamental na propagação desse culto pelo Mediterrâneo grego. Boas-vindas a Monumentos Importantes de Cirene. O santuário de Apolo repousa sobre uma borda proeminente do platô de Cirene, com vista para o mar Mediterrâneo.
Ele podia ser acessado pela estrada de Apolônia, pela necrópole ou pelo caminho sagrado, a partir da ágora da cidade. A abundância de templos e estátuas por toda a cidade reflete as várias influências religiosas egípcias e greco-romanas ao longo dos séculos. Os templos dedicados a Apolo, Cirene e Zeus ficavam lado a lado com os dos deuses ptolemaicos, como Serapis e Iset. Muitas fontes foram decoradas para representar outros deuses, incluindo a que deu o nome à cidade, Cirene. Um vestíbulo conhecido como propileu marcava sua entrada e destacava a fonte de Apolo. Apolo, deus do sol e da proteção, foi uma deidade importante para gregos e romanos. O santuário, construído em sua honra, era considerado sagrado. O templo imponente foi construído em uma cornija, com mais de 200 metros de comprimento e cerca de 50 metros de largura, e estava cercado por uma vasta colunata dórica. As seções descobertas por arqueólogos indicam que as colunas foram restauradas entre os anos 115 e 116. O altar ficava na frente do templo. Estima-se que ambos tenham a mesma idade, mas foram restaurados em épocas diferentes. Muitos touros eram sacrificados anualmente no altar em homenagem a Apolo. As marcas na pedra do anel usado para prender os animais podem ser vistas até hoje. Perto do templo, descobriu-se um Apolo citaredo esculpido durante a Era Romana. Ele é considerado um importante achado arqueológico. A estátua de Apolo estava em pedaços quando foi descoberta. Surpreendentemente, a maioria dos fragmentos foi encontrada e a estátua restaurada está no Museu Britânico. A equipe extrapolou a aparência da estátua com base na reconstrução parcial atual e a colocou dentro do templo para refletir a deidade patrona da área. O anfiteatro de Cirene fica no local conhecido como Terraço de Mirtousa, próximo ao Santuário de Apolo. Ele foi construído sobre o antigo teatro no século II. Usado inicialmente como palco, ele se tornou um anfiteatro assim que o gosto pelos espetáculos de gladiadores tomou conta da cidade. Havia entradas nos dois extremos do anfiteatro. Um muro substituiu as duas primeiras fileiras das arquibancadas como proteção dos animais selvagens no ringue. O túnel usado para a entrada das feras e dos gladiadores dava a volta na arena, diferente do túnel do Coliseu Romano, que ficava embaixo do anfiteatro. O porão e os corredores acomodavam tanto os gladiadores quanto os animais e incluíam elevadores, que erguiam os portões no centro da arena. Visto que o teatro original ficava próximo à beira do penhasco, a ampliação não permitiu que se fizesse um círculo perfeito. Em vez disso, as junções do semicírculo davam uma forma oval à arena. Essa formação elíptica ainda assegurava uma excelente visão de todos os ângulos. A equipe decidiu criar um teatro perfeitamente redondo por razões técnicas e usou a estrutura do teatro romano como referência. Boas-vindas à Acrópole de Cirene.
Localizada na extremidade oeste da cidade, a Acrópole de Cirene era menor do que a de Atenas, embora seu posicionamento elevado permitisse a proteção de toda a cidade. Havia uma única porta em sua entrada, flanqueada por 2 torres. Uma inscrição, legível até hoje, afirma que a muralha e a cidadela foram restauradas na época de Augusto. Muitas estatuetas foram encontradas durante as escavações no local, incluindo uma de Berenice, filha de Magas, rei de Cirene e meio-irmão de Ptolomeu II. Na torre nordeste há um santuário que consiste de 2 templos pequenos com um vestíbulo e um altar, que, acredita-se, estava consagrado a Serapis e Iset. Quando os templos foram escavados, os arqueólogos encontraram traços de danos por incêndio. Contudo, não há indicações sobre quando isso aconteceu. No século XX, uma fortificação foi construída como defesa contra um exército invasor. Cobriu inteiramente as antigas ruínas das casas romanas, e os arqueólogos ainda não puderam escavá-las. Boas-vindas à Arena de Gladiadores. Apesar de os gladiadores só terem começado a atuar mais tarde em Cirene, a equipe decidiu incluir uma arena por 2 motivos. Primeiro, por considerar que era importante retratar esse aspecto da vida romana, e segundo, porque adicionava possibilidades de jogo interessantes. Os prisioneiros de guerra eram os primeiros a entrar na arena. Era um espetáculo de lutas violentas entre homens e contra animais selvagens, que durou cerca de 1000 anos. No fim, voluntários começaram a entrar no ringue. Por status e dinheiro, muitos dos combatentes mais hábeis aumentaram a qualidade do espetáculo, e assim nasceu a profissão de gladiador. Vinculados por contrato ao mestre dos gladiadores, os lutadores eram alimentados, treinados e alojados em barracas. Os gladiadores eram separados em grupos de lutadores de armadura leve e pesada, cada um com suas armas e equipamentos específicos. Os organizadores costumavam fazer as 2 facções favoritas do público se enfrentarem. Os eventos eram muito bem organizados. As lutas eram realizadas com música de fundo e supervisionadas por um árbitro. A morte, tanto durante o combate como por decisão, nem sempre era o único destino para o perdedor. Muitos eram libertos por seu bom desempenho e se tornavam grandes celebridades. Boas-vindas a Exportações de Cirene. A fonte de renda principal da economia de Cirene era o cultivo e a exportação de papoulas e sílfio. Embora o óleo de ópio também fosse exportado, pouco se sabe sobre o cultivo das papoulas. Porém, as informações sobre o cultivo do sílfio nos são mais acessíveis. O sílfio, com sua flor amarela, era considerado um presente do deus do sol. Crescia somente nesta região, próxima ao mar Mediterrâneo, e era exportado a preços elevados. Ele era tão importante para a economia de Cirenaica que chegou a ser representado em suas moedas.
As raízes do sílfio produziam uma resina usada por gregos e romanos em remédios feitos para curar tosse, febre, indigestão e tantas outras enfermidades. Também era usado como contraceptivo. Em uma compilação de receitas culinárias do século IV a.C., a erva é mencionada em várias receitas, incluindo um prato de flamingo. A alta demanda, a exploração excessiva e uma possível mudança climática contribuíram para a extinção do sílfio. A última menção ao sílfio data do século IV e, desde então, não foram encontrados quaisquer vestígios dessa planta.